Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos iniciar inequação do segundo grau, que é uma continuação. Na última aula nós vimos inequação do primeiro grau. Qual a diferença? Na semana passada, a função ela tinha grau 1, então o expoente tinha que ser 1. Agora nós estamos na inequação do segundo grau, então obrigatoriamente tem que ter um termo com o x ao quadrado, que é o que me define a função do segundo grau, tudo bem? Como nós já vimos, o que é uma inequação? A inequação é quando eu tenho uma desigualdade, não é mais uma igualdade, como nós vimos no semestre passado. Então, nós temos aqui o que define a função do segundo grau? Uma inequação do segundo grau. É quando eu tenho um termo com x ao quadrado, um termo com x e um termo sozinho, que a gente chama de termo independente. E vai ter uma desigualdade. No caso aqui, esta equação está sendo maior do que zero. Nesta outra, nós temos que ela é menor do que zero. Aqui, maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Essas quatro situações que eu acabei de falar, elas estão na forma reduzida. Por que reduzida? Quando ela está com zero no final, tudo bem? Para eu resolver uma inequação, ela tem que obrigatoriamente estar na forma reduzida. Se ela não tiver, a primeira coisa que nós vamos fazer é deixá-la de forma reduzida para aí sim poder desenvolver. Então, olha aqui alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 4x menos 5 maior do que zero. Nesse caso, essa inequação está na forma reduzida, porque ó, já está com zero desse lado, tudo bem? Nesse segundo exemplo, olha só, 3 menos x é menor do que 1 menos 2x ao quadrado. Ela está na forma reduzida? Não, né, gente? Por que não? Porque não tem o zero, como se ela não estivesse igualando o zero, né? Então, qual é a ideia? O que eu teria que fazer? Eu teria que jogar todos os termos para um único lado. Ou eu jogaria o 3 e o menos x para o lado de cá, à direita da desigualdade, ou jogaria o 1 menos 2x ao quadrado para o lado de lá, no caso, para o lado esquerdo da desigualdade. Dessa forma, sobraria apenas o zero aqui, tudo bem? Aí sim, ela estaria na forma reduzida. Aqui também da mesma forma, ó, 3x ao quadrado menos 2x maior ou igual a 1. No caso, ela não está na forma reduzida. Para ela ficar na forma reduzida, basta eu eliminar esse 1 jogando ele para o lado de lá. Dessa forma, vai ficar o zero aqui. Esse quarto exemplo já está na forma reduzida, ó. Ele está com o termo zero aqui. Tudo bem? Pessoal, então, vamos só relembrar. Isso aqui é uma função do segundo grau. Então, sempre eu vou ter que ter um termo com o x ao quadrado. Ó. Olhem nos exemplos, ó. Todos têm x ao quadrado. Então, qual é a única obrigatoriedade? Ó? O termo b, o c e o a são números. Qualquer número que a gente conheça, tá? Só o a que tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, ó, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então, esse termo aqui vai sumir. Então, vai ficar só bx mais c. Dessa forma, ela não vai ser do segundo grau, ela vai ser do primeiro grau. Então, por isso, o a não pode ser zero. O a obrigatoriamente tem que ser diferente do zero, o b e o c pode ser zero, pode ser qualquer valor que vocês conheçam. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente precisa para poder resolver uma inequação do segundo grau? Então, primeira coisa, a gente precisa saber encontrar os zeros da função. O que é os zeros, professora? Zero é a raiz da função. Lembra no semestre passado? É quando eu quero encontrar o valor do x da função, quando eu chamo o y de zero.
Então, por isso que a gente chama de zeros da função, ou a raiz da função. Então, o que é encontrar a raiz? É encontrar o valor do x quando o y for zero. Então, vou chamar o y de zero e vou encontrar o valor do x. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisinha que vocês têm que fazer. Encontrar a raiz, o zero da função. Segunda coisinha, eu vou ter que saber analisar a concavidade da minha parábola, do meu gráfico. Lembram, o gráfico da função do segundo grau é uma curva, ela não é uma reta. E aí ela tem uma cavidade, ou ela vai estar voltada para cima, ou vai estar voltada para baixo. Olha aqui alguns exemplos. Então, olha só, ou ela vai estar com a boquinha virada para cima, ou ela vai estar com a boquinha virada para baixo. Tudo bem? O que vai definir se ela tá com a boquinha virada para cima ou a boquinha voltada para baixo? É o sinal do coeficiente A. Então, é o sinal do termo que acompanha o x ao quadrado. Olha lá. O termo que acompanha o x ao quadrado é o termo A, é o coeficiente A. Então, se ele for um valor maior do que zero, o que é ser maior que zero? É um valor positivo. Se ele for um valor positivo, a minha parábola, o gráfico da minha função do segundo grau, ela pode estar nesses três formatos aqui, ó. Com a boquinha virada para cima. Agora, se o A for um valor negativo, quer dizer, um valor menor do que zero, a boquinha da minha parábola vai estar virada para baixo. Tudo bem? Então, ó, vocês estão vendo que eu tenho três situações, ó. Para ela ficar a boquinha virada para cima e três situações com ela virada para baixo. O que vai definir essas situações? Então, olha só, é o valor do meu delta. Lembram o delta quando nós vamos aplicar a formulinha de Bhaskara? Já já eu vou estar desenvolvendo os exemplos para vocês lembrarem, tudo bem? Então, olha só, sempre se o A for um valor positivo e o delta der um valor negativo, quer dizer, o resultado for um valor menor do que zero, o gráfico vai estar com a boquinha virada para cima, porque o A é positivo, e ela não vai estar passando pelo eixo X, ou ela não vai cortar o eixo X. Tudo bem? Agora, se o resultado do delta for igual a zero, este gráfico ela vai cruzar o eixo X em um único ponto, ela vai encostar o eixo X. Tudo bem? Ó? Isso tanto quando a boca estiver virada para cima, quando a boca estiver virada para baixo, ó, ela vai estar encostando em um único lugar aqui, ó, no meu eixo X. Tudo bem? E quando o meu delta for um valor maior do que zero, quer dizer, um valor positivo, a minha parábola, ela vai cortar o eixo X em dois pontos, ó. Em dois pontos diferentes. Tudo bem? Isso acontece quando a boquinha estiver para cima e quando a boquinha estiver para baixo, tá bom? Vamos entender melhor isso fazendo uns exemplos, tudo bem? Então, ó, vamos pegar o seguinte exemplo. Resolva a inequação. Eu tenho a seguinte inequação. X ao quadrado menos 4x mais 3. Isso é menor que zero. Então, vamos só lembrar, ó. O que é resolver a inequação? Resolver uma inequação é determinar os valores de x. Então, para quais valores de x eu vou ter o y, ó, o meu y vai ser, nesse caso, menor do que zero. Então, vocês têm que saber interpretar o que está sendo pedido aqui, ó. Ele está querendo saber, ó, quando eu peço, resolva essa inequação, ele está pedindo para quais valores do x o meu y vai ser um valor menor do que zero. Se eu tivesse com o sinal invertido para o outro lado, seria para quais valores de x essa inequação é maior do que zero. Tudo bem? No caso, meu y, tá? Então, é isso que eu preciso resolver, tá? Encontrar os valores do x.
Pessoal, como é uma função do segundo grau, como que nós vamos resolver? Como é que eu vou fazer para encontrar o valor do x? Vocês se recordam? Nós vamos utilizar o método de Bhaskara. Mas, para resolver o método de Bhaskara, eu quero primeiro que a gente identifique os coeficientes. Como assim, professora? Quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C? O coeficiente A sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. O coeficiente B é sempre o termo que está acompanhando o x. E o C é o número que tiver sozinho, é o termo independente. Então, vamos lá ver, ó. O meu A, no caso, o meu x ao quadrado, ó, qual é o número que está acompanhando? Ah, professora, não tem número nenhum. Tem um número, é que a gente não está vendo, ó. Quantos x ao quadrado vocês estão vendo aqui, ó? Só tem um. Então, eu tenho 1x ao quadrado. Então, meu termo A é 1. E o B? O B é quem está acompanhando o x. Então, ó, quem que é o B? É o menos 4, ó. Cuidado que o sinal acompanha. Tudo bem? E o C é o termo que está sozinho. No caso, o 3. Então, ó, o A vale 1, o B menos 4 e o C vale 3. Então, ó, antes da gente começar a resolver, vamos pensar no que foi falado no início. Como vai ser a concavidade da minha parábola? Ela vai ter a boquinha virada para cima ou a boquinha virada para baixo? Lembra? Eu vou ter que analisar o sinal do A. No caso, o A está sendo um valor positivo. Então, com certeza, minha parábola vai estar virada com a boquinha para cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu tenho que desenvolver delta, a fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar? Como que eu encontro o valor de delta? É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Pessoal, cuidado quando eu tenho termo negativo, sempre coloca entre parênteses. Então, ó, quem que é o valor do b? O meu b vale menos 4, então vou colocar aqui, ó, menos 4 ao quadrado, ó. Menos 4 vezes, quem que é o a? 1, vezes o c, que é 3. Ó, esse menos 4 é o valor de b, esse menos 4 é da fórmula, ok? Menos 4 ao quadrado, ó. Menos 4, o que é um termo ao quadrado? Não é um número vezes ele mesmo? Então, ó, menos 4 vezes menos 4, ó. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Aqui, pessoal, vamos primeiro fazer a regra do sinal, ó, porque está multiplicando, ó. Menos desse 4 com mais do 1, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais desse 3, ficou menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 16 tira 12, 4. Então, o meu delta deu 4. Ok, terminei? Não, agora eu preciso encontrar o valor de x. Vamos relembrar? Qual a fórmula do x? Menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Novamente, pessoal, muito cuidado com o sinal, tudo bem? Esse menos é da fórmula, então eu mantenho o menos aqui. Menos da fórmula, o meu b. Quem que é o meu b? Menos 4. Como o b é menos 4, eu vou colocar entre parênteses, então menos 4. Mais ou menos a raiz do delta. Qual o valor do delta que eu encontrei lá? Ó, 4. Então, vou jogar 4 aqui dentro. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. Mas quem que é o valor de a? Ó, 1. 2 vezes 1. Agora, é só fazer continha, ó. Menos com menos, mais 4. Mais ou menos. Quanto que é a raiz de 4, pessoal? Raiz de 4 vale 2. Dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, vocês conseguem perceber que eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Então, vou separar em duas situações, x1 e x2. Primeiro, eu vou usar com mais e depois vou usar com menos. Então, ó, 4 mais 2 dividido por 2. Então, 4 mais 2, 6. Tudo isso dividido por 2, 3.
a outra situação agora com menos. Opa, perdão. 4 menos 2 dividido por 2, ó. 4 tira 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, o que é isso que eu encontrei? O 3 e o 1 são as raízes da minha função. São os zeros da minha função. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já fiz o meu primeiro passo, que era encontrar os zeros. Agora, vamos para o segundo passo, que era verificar a concavidade da parábola, que é para verificar se ela está com a boquinha virada para cima ou para baixo. Lembra que a gente já comentou aqui? Como o meu A é positivo, então a boquinha vai estar virada para cima. Então, neste caso, nesse exemplo, a boquinha da minha parábola vai estar virada para cima, porque o coeficiente A é positivo, tudo bem? Então, olha só, vamos esboçar. Pessoal, eu não preciso esboçar, colocar o vértice, igual nós fazíamos anteriormente. Aqui eu estou usando o GeoGebra para o gráfico ficar mais certinho, tá? Mas o que vocês precisam? Eu preciso colocar o eixo X e os valores dos zeros da minha função. Lembra? Como o meu delta, ó, deu um valor positivo, quer dizer, maior que zero, então ele vai encontrar o eixo X em dois pontos diferentes, ó. Nesse caso, o meu delta deu maior que zero, então eu vou encontrar meu gráfico em dois pontos diferentes. Quais são esses pontos? Que são o ponto 3 e o ponto 1. Não importa a ordem que eles apareçam, tudo bem? Eu vou colocar sempre na ordem crescente. Então, ó, o 1 e o 3, tá bom? Agora, vamos esboçar o gráfico, ó. Como ela tá com a boquinha virada para cima, o meu gráfico vai ficar dessa forma, passando pelo 1 e pelo 3 com a boquinha virada para cima. Por enquanto, pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, vamos colocando no fórum, ok? Que eu vou estar criando depois. Ok, resolvi a minha equação, a minha função, na verdade. Resolvi a função do segundo grau. Só que eu quero resolver ela em forma de uma inequação. O que é isso? Eu quero analisar para que valores o meu y é menor do que zero. Então, vamos ter que analisar isso aqui ainda, ó. Quando que o y vai ser zero aqui nessa minha função? Olha só, esse aqui é o eixo x, aqui nós temos o eixo y. Qual é o momento que o meu gráfico está negativo para o y? Como assim, professor? Ó, esta reta aqui é o eixo y, não é? Então, olha só, no encontro das duas, do eixo x com o eixo y, desse encontro para cima, o y é um valor, são valores positivos, olha, está crescendo. Aqui, ó, do encontro delas para baixo, meu y está sendo negativo, tudo bem? Então, qualquer valor em que o meu gráfico estiver acima do eixo x, ó, para cima aqui, ó, do eixo x, o meu y é positivo. Olha só, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, nessa perna, meu y está sendo valores o quê? Ó, positivo, ó. 1, 2, 3, 4, ó, tá aumentando. O y está sendo positivo. Nesta perninha aqui e nesta perninha aqui também. Tudo bem? Tá, e onde que meu y está sendo negativo? É o momento que ele está passando para baixo desse eixo x, ó. Olha só, essa perninha aqui, ó, essa voltinha, ó. Para qualquer valores aqui que eu pegue, o meu y está sendo valores o quê? Negativos. Vamos representar isso melhor? Olha só. Então, eu tenho que do 1 à esquerda dele, ó, voltando, são valor. O meu y, ele é positivo. Por quê? Porque ele está acima, ó, do eixo x. Tudo bem? E aqui também, ó, depois do 3, para cima do 3, a perninha está para cima do eixo x. Então, o meu y também está sendo positivo. E o meu gráfico está sendo negativo quando eu estiver entre o 1 e o 3. Tá bom?
Tá, e o que a minha equação está pedindo? Eu queria saber quando que aquela função ela seria menor do que zero. Pessoal, o que é menor que zero? É quando ela é positiva ou quando ela é negativa? Quando ela é negativa, né? Menor do que zero, negativo. Se fosse maior do que zero, aí sim seria positivo, tudo bem? Então, quer dizer, para resolver aquela inequação do segundo grau, tem que analisar onde que minha função está sendo menor do que zero. Então, nesse pedaço aqui, ó. Quer dizer, é desse 1 até o 3, tudo bem? Como que eu vou escrever isso, ó? Como que é a solução? X pertence aos reais, tal que, essa barrinha a gente chama de tal que, o X ele tem que ser valores maiores que 1, ó. Ele tá indo do 1 para o 3, e ele tem que ser menor do que o 3. Se eu pegar valores entre o 1 e o 3, o meu y está sendo negativo. Então, o meu x tem que ser maior que 1 e menor do que 3. Esta é a solução. Então, pessoal, entenderam o que nós temos que fazer? Primeira coisa, encontrar a raiz da função. Encontrei a raiz, aí agora a gente vai esboçar o gráfico, vendo se a boquinha está para cima ou para baixo, para a gente poder analisar se ela é maior, o que foi pedido, né? Se maior ou igual, menor ou igual. No caso, como ele quer só o menor, ó, não tem o sinalzinho de igual aqui, tudo bem? Então, agora nós vamos para um segundo exemplo. Então, vamos lá, pessoal. O segundo exemplo, nós vamos resolver a seguinte equação. 2x² menos x mais 2 é maior do que zero. Quer dizer que eu vou analisar para quais valores o meu y ele é positivo. Tudo bem? Então, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, antes disso, vamos definir, ó, quem é o termo A, o termo B e o termo C. O termo A é que acompanha o x², no caso, o 2. O B é quem está acompanhando o x, como não tem número, é 1, menos 1, né? E o C, o termo que está sozinho, é 2. Então, substituindo no Bhaskara, ó. Então, primeiro vamos o delta. B ao quadrado. Quem que é meu B? B é menos 1. Então, parênteses, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que também é 2. Então, agora vamos resolver. Menos 1 ao quadrado, ó. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Primeiro, vamos fazer a regra do sinal. Menos com mais, menos. Com mais desse 2, continua menos. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Então, eu tenho 1 menos 16. Pessoal, vamos pensar o seguinte, eu tenho R$1 e tô devendo os R$16. Se eu der esse R$1, eu vou pagar toda a minha dívida? Não, né? Eu vou continuar devendo 15, tudo bem? Então, ó, pessoal, vamos relembrar, ó, o meu delta deu um valor negativo. Lembra o que acontece, ó? Quando o delta é negativo, ó, o delta negativo, que é nesse primeiro caso, ó, ele não vai ter raiz, tudo bem? Então, ele não vai passar pelo meu eixo X, tá bom? Então, nesse caso, esta função não possui uma raiz real, tá? Ou seja, o meu gráfico não vai passar, não vai cruzar o eixo X, tudo bem? O segundo passo, vamos ver, a concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo? Como o meu A é positivo, a boquinha vai estar virada para cima. Então, como coloquei aqui, ó, a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Como o meu A é positivo, então ela vai estar virada para cima. Então, ela vai estar neste formato aqui, ó. Ela não vai, ó, cortar o eixo X. Ela vai estar, ó, flutuando lá para cima. Tudo bem?
E o que esse exemplo queria? Ele queria os valores que fossem maiores que zero. Então, ó, quando que meu y está sendo positivo? Ó, quando que esse gráfico está acima do eixo x? Ué, em todo momento tem algum valor aqui do meu y e que esse gráfico vai estar aqui abaixo do eixo x, que vai estar aqui nos valores negativos para y? Não, né? Então, a minha solução, ela é todos os reais, ok? Tudo bem? Então, vamos lá para mais um exemplo. Então, vamos lá. O próximo exemplo é resolver a equação quando for menos x ao quadrado mais 6x menos 9 maior ou igual a zero. Primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar os zeros, que é a raiz da minha função, tudo bem? Para isso, vamos determinar quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A é sempre quem acompanha o termo ao quadrado. O B é quem acompanha o termo x e o C quem está sozinho. Então, meu A, nesse caso, é menos 1, o B vale 6 e o C, menos 9. Tudo bem? A minha fórmula mesmo, para a gente fazer o Bhaskara, encontrar as raízes da função de segundo grau, é, primeira coisa, vamos encontrar o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, muito cuidado com a questão dos sinais. Então, ó, quem que é o meu b? Meu b vale 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Ó. Não precisei colocar entre parênteses, porque o 6 não é negativo, tá bom? Menos 4 da fórmula, vezes o a. Quem que é o a? Menos 1. Então, coloque entre parênteses. Vezes o c. Quem que é o c? Menos 9. Também coloque entre parênteses, tudo bem? Então, vamos lá. 6 ao quadrado, 36. Vamos fazer a regra do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, ficou 6 ao quadrado, 36, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Então, lembram, ó, quando eu tiver o meu delta igual a 0, o gráfico da minha função de segundo grau, a minha parábola vai cortar o meu eixo x em um único ponto. Então, dá para resolver. Então, vamos encontrar o valor do x, ó. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Menos da fórmula, o meu b. Quem que é o meu b? 6. Mais ou menos a raiz do delta, quanto que vale delta? 0. Dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Vamos colocar entre parênteses, porque é negativo. Então, ó, menos 6, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 0, gente? 0, né? 2 vezes menos 1, ó. Menos mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Pessoal, vamos ver o seguinte, ó. Se eu pegar menos 6 com mais 0 ou menos 6 com menos 0, vai dar o próprio menos 6, tudo bem? Dividido por menos 2. Então, por isso, ó, a raiz 1 e a raiz 2 são iguais quando o delta for 0. Porque somar ou subtrair de 0 não vai mudar o resultado, tudo bem? Então, ó, menos 6 dividido por menos 2, ó, menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. Então, primeira coisa, encontramos a raiz, que deu 3. Agora, vamos analisar a parábola, a boquinha. Ó, o meu A é negativo. Como o meu A é negativo, a minha parábola vai estar com a boquinha virada para baixo, ó. Segundo passo, verificar se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Como o meu A é negativo, então ela vai estar com a boquinha virada para baixo, ó. Vamos lá, ver como é que ela vai ficar, ó. Ela vai estar virada para baixo, dessa forma. Ela vai estar encostando apenas aqui, ó, no ponto 3. Pessoal, agora nós temos que analisar o que ele pediu nessa função. Vamos lá. Ele quer os valores maiores ou igual a 0. Maiores. Então, vamos olhar lá. Aonde que meu y está sendo maior que 0? Ó, sempre que tiver abaixo do meu eixo x, ó, o meu y é negativo, ó. Menos 1, menos 2, ó.
Então, toda essa perninha, ela está para o lado negativo. Então, nesse caso, eu não tenho valores maiores do que zero. Só que ele colocou maior ou igual a zero. Esse igual quer dizer que quando o meu y for zero, tem algum valor em que o y está sendo zero? Tem. Quando ela está encostando aqui. Ela está encostando aqui no 3. Então, o meu y vai ser zero quando o meu x for 3. Então, a solução dessa inequação é 3. Vamos ver, ó. Se ele tivesse colocado apenas maior do que zero, essa solução seria vazia, não teria solução. Mas como ele colocou maior ou igual a zero, então ele possui a solução 3. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aulinha dessa semana, por enquanto, é essa, ok? Qualquer dúvida, vamos mandar mensagens lá no fórum, ok? Até a próxima aula.